Outro exemplo, agora, umas 2 semanas atrás, a gente concluiu um projeto de Gibraltar. Um dos elementos era um projeto com uma grande dimensão, né, de área importante, era quase 100 mil metros quadrados de obra. Um dos elementos, do modo que foi modelado, que a informação contida no projeto gerava um furo no orçamento de 20 mil euros. Um dos elementos. Quando a gente se trata de obras complexas, olhar a informação no nível de detalhe alto é essencial, senão qualquer mudança ali pode variar muito a análise orçamentária depois. Então, inclusive, quando a gente faz o orçamento, a gente acaba verificando questões relacionadas à modelagem. Então, é uma troca. Não é que o projeto vai passar todas as indicações para o orçamento, nem o orçamento vai passar todas as indicações para o projeto. Anda junto. Sim. Tem que se comunicar. E é ali que entra a dificuldade. Por quê? Fala aí, arquiteto Júlio na área, e começamos mais um ICTech, aquele podcast de tecnologia na arquitetura, engenharia e construção. E hoje eu tô aqui com a Bruna Chaves Benazzi. Nós vamos bater um papo sobre orçamentos em BIM e como trabalhar de maneira inteligente com orçamento. Bruna, seja bem-vinda ao podcast. Júlio, muito obrigada por esse espaço, obrigada pelo convite para que a gente possa conversar um pouquinho mais sobre orçamentação e BIM, e espero que seja muito útil para os usuários também, para os ouvintes. Perfeito. Bruna, para quem não conhece a Bruna, pessoal, ela é engenheira civil, tem mais de 15 anos de experiência na área com projetos no Brasil, na Europa e na Ásia. Bruna, fala um pouquinho do background seu pro pessoal. Bom, atualmente eu atuo numa empresa que é focada em orçamentação, tanto em metodologia convencional e, sobretudo, em metodologia BIM. Então, ao longo desse período, desses 15 anos, a gente pôde trabalhar em diversos âmbitos do setor da construção civil e a gente tem know-how para fazer uma análise de projetos de diversos setores com o escopo principal em análise orçamentária, desde a fase de projeto até a fase de manutenções. E, Bruno, uma curiosidade minha, como que isso aí começou? Olha, começou em 2008, quando eu entrei na faculdade de engenharia civil, falar bem esse comecinho. Então, desde o início da faculdade ali, eu já queria trabalhar numa área gerencial, de gestão de obras, e pensava, para que eu possa gerenciar todos os recursos que fazem parte de um projeto, eu preciso trabalhar pelo menos um pouco em cada uma dessas áreas. Então, desde o início da faculdade, embora fosse uma universidade em período integral, estudei na UEL, na Universidade Estadual de Londrina, já iniciei a trabalhar desde o 2º ano de faculdade e, então, atuei na área de manutenções, inicialmente, depois fui para o sistema de gestão da qualidade, depois na área de suprimentos, depois em gestão de obra, em todos os setores de gestão de obra. Então, fazia tanto a compatibilização ali na unha, né, que a gente fala do projeto, toda a parte de análise orçamentária e também ordem de requisição de serviços, de material, contrato de terceiros, contratação própria, fazia as reuniões e planejamento de curto, médio e longo prazo, fazia reuniões tanto com a equipe, a parte operacional, quanto a parte gerencial e cliente também. Enfim, fazia controle de todos os recursos que fazem parte da gestão da obra. Inclusive, implementamos, né, naquele período, parte de gestão Lean também dentro da obra, assim, ao ponto de contar até a arruela que tinha na obra, assim. Bacana. E ali já me surgiu uma questão de que como era possível, isso era 2014, essa última obra no Brasil até então, como era possível que ainda não tivesse tecnologia o bastante para que se tivesse um controle desde a parte de contratação que linkasse isso para a obra também. Porque na gestão de obra, normalmente se faz uma análise financeira dos recursos, não uma análise econômica, efetivamente, do que foi executado, né, para fazer um monitoramento mais confiável. Então, começam a surgir várias questões que impactam a vida das pessoas, dos colaboradores, a qualidade do projeto, o tempo, enfim. E que dali eu me questionava como eu posso melhorar os processos de uma forma integrada. E naquela época eu pensava, eu não gosto de projetar, eu gosto de gerir informação, eu gosto de gerir projetos, de gerenciar pessoas.
Então, para mim, era uma realidade, era fora da minha realidade trabalhar com projetos e com orçamentação na fase de projetos. Porém, depois eu fui para a Itália, por outras questões, né? Fui reconhecer minha cidadania italiana. Meu processo acabou demorando muito mais tempo do que era necessário. E aí eu falei, quer saber, agora eu vou ficar aqui na Itália por honra. Vou estudar, vou aproveitar que eu estou aqui, vou aprimorar os conhecimentos da engenharia, aproveitar e fazer um Master em BIM. Então, eu morava em Roma na época, já tinha trabalhado 9 anos no Brasil antes disso. Fui para Roma e comecei a estudar na Università La Sapienza, me especializando em BIM, né? E aí, nesse contexto, já atuava em projetos voluntários dentro da universidade e, na sequência, já comecei a trabalhar num escritório de arquitetura e design na Itália, que hoje é o maior escritório de arquitetura e design da Itália, que se chama Lombardini 22. É um escritório que conta com cerca de 400 colaboradores. Na época, tinha pessoas de 26 nacionalidades. E eu atuava no time de cost control, né, de gestão de custos, durante a fase de projeto. Isso com BIM também. Então, ali eu tive que aprender as metodologias de orçamentação com base nos recursos da Itália. Então, eu já não me lembrava dos preços do Brasil e nem tampouco sabia os da Itália. Tive que estudar os sistemas construtivos da Itália, que, embora sejam similares aos do Brasil, existem diferenças no ponto de vista de certificação. Então, para fazer um orçamento, para garantir que aquele insumo, aquele serviço tenha um determinado custo, você tem que estudar a fundo aquele sistema. Então, acabava que eu estudava muito sobre os recursos, memorial técnico, muito constantemente. E aí, como o escritório fazia o projeto e o orçamento, a gente trabalhava conjuntamente. Então, acabava dando suporte também ao projeto, aos projetistas. Então, às vezes, assim, ele lidava com 8 projetos por semana, simultaneamente, dando suporte técnico para a elaboração do projeto, com questão de qualidade técnica da informação, já otimizando os custos durante a elaboração do projeto e gerenciando o orçamento ao mesmo tempo. Aí, depois, trabalhei nessa empresa por quase 3 anos, e depois para uma empresa do setor de oil and gas, que é uma empresa que se chama Maire Tecnimont. É uma empresa italiana também, que hoje conta com cerca de 15 mil colaboradores, é uma multi. Foi a fusão da Fiat com a Edison, então, assim, das engenharias, né? Então, foi uma empresa muito consolidada. E fui trabalhar na parte de implementação de orçamentação BIM dentro da empresa e passei também para gestão de projetos dentro da empresa. Então, ao longo desse tempo, pude ver diversos tipos de projetos, mas, assim, muito diferentes uns dos outros. Por exemplo, trabalhei em projetos do setor residencial, manutenção, reformas, hospitais, escolas, hotéis de luxo, usina de hidrogênio, de amônia, infraestrutura. Então, são projetos com escopos muito diferentes, porém, a natureza da atividade em si é a mesma. Analisar a qualidade da técnica da informação e criar simulações, cenários para verificar a possibilidade de execução daquele projeto. Então, aí voltei para o Brasil. Então, agora, que ano que você voltou para o Brasil ali? Eu voltei há 2 anos, mais ou menos. Cerca de 2 anos, Nossa, ficou um bom tempo lá. Fiquei 6 anos. 6 anos. 6 anos na Itália. Só que aí, voltando para o Brasil, comecei a empreender. O software que eu já atuava, um dos softwares, né, que eu já trabalhava lá na Itália, já desde a época que eu estava na Università La Sapienza. Quando eu entrei na faculdade, ali no Master, para mim, quando eu tive esse primeiro contato com esse meio, né, com software, eu falei, nossa, BIM não é só modelagem 3D. BIM é gestão da informação em todos os seus níveis, em todas as suas camadas, né, ao longo do ciclo de vida da obra. E aí, para mim, foi muito intuitivo, porque a orçamentista, a gente lida muito com Excel. Só que essa informação tem que estar vinculada com o projeto. As informações têm que se casar, né? Então, para mim, foi tudo muito intuitivo, porque eu já usava outros softwares de planejamento, por exemplo, MS Project, Excel, aí próprio CAD mesmo. Então, para mim,
foi ligar tudo num sistema só. ERP, CRM, tudo num único sistema. E aí, nessas empresas onde eu trabalhava, eu já tinha criado algumas metodologias dentro dessas empresas, aplicava treinamento dentro das empresas, tanto que eles utilizam esses treinamentos gravados até hoje. Me falaram ontem isso, conversando com um colega italiano. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eles propuseram, então, de criar uma parceria e trazendo esse software para o Brasil, que é recente, mas que tem uma possibilidade de expansão muito grande, porque realmente funciona. Então, no sentido de análise técnica e de cenários orçamentários e de efetivamente fazer um controle que seja verificado no modelo. Então, isso facilita muito a nossa rotina de orçamentação. Perfeito. Não, parabéns pela trajetória, né? Eu acho que é sempre bacana comentar ali inicialmente com o pessoal, vai até para entender, né? Como que uma pessoa entrou naquela área, ela se aprofundou, as oportunidades foram surgindo no meio do caminho. E é interessante você contar essa história, porque a gente sabe que geralmente não é do dia para a noite que isso acontece, né? É uma jornada de muitos anos, muita dedicação. Acredito que você deve ter tido desafios da língua, deve ter tido desafios técnicos da especificação, da certificação, da questão até de quem confiar, né? De puxar essa informação, aonde que você pode... Enfim, eu acredito que tem muitos desafios que permeiam ali para chegar no sucesso, ali no resultado. Eu tenho algumas curiosidades. Primeira delas, com relação ao escritório de arquitetura que você comentou, porque não é muito comum, pelo menos aqui no Brasil, fazer um recorte em São Paulo, mas no Brasil, o pessoal tem muita gestão de controle de projetos. Então, quando o pessoal fala sobre gerir tempo, gerir recursos, custo e etc. O que você viu de diferente lá, que hoje ainda você não vê aqui, pelo menos na parte de projetos? É um processo gradual. Essa é uma ótima pergunta, né? Assim, na Europa, muitas metodologias que a gente tem hoje no Brasil, é lógico que o Brasil é muito bom, o perfil do profissional em si no Brasil é muito bom, porque a gente é obrigado a correr atrás, né? A gente não fica esperando a informação cair no nosso colo, a gente vai atrás. Isso é muito bom. Porém, muitas informações ou muitas metodologias de gestão a gente acaba esperando ou desenvolvem primeiro em outros locais para que então a gente se adeque ou tome como base, né, as diversas maneiras de gestão para que a gente possa aprimorar aqui. Então, na Europa, o BIM ele já está mais instaurado há mais tempo do que tem no Brasil relativamente. Por quê? Porque ali foi um dos pontos... enfim, que foram os primeiros, né, a implementar BIM juntamente ali com a América do Norte, os países mais escandinavos, enfim. Então, hoje, por exemplo, na Itália, o processo de implementação de BIM foi gradual. Então, não surgiu igual no Brasil aqui, que tem lá 10.306, fala, não, a partir do ano que vem, toda obra que tem recurso público federal, direto ou indireto, tem que ser gerenciada por BIM. Modelo 3D a partir de 21, modelo 4D e 5D a partir de 24 e o 7D a partir de 28. Então, não foi algo introduzido de maneira direta. A gente está correndo atrás do prejuízo, né? Relativamente. Mas lá foi implementada de uma maneira gradual. Tanto que hoje, a partir desse ano na Itália, toda obra, seja pública ou privada, que vale a mais de 1 milhão de euros, precisa ser gerenciada por BIM. Então, isso força com que, aos poucos, as empresas implementem esses processos. E o projeto não tem a finalidade do projeto por si só. A gente tem que parar de enxergar projeto com a finalidade de pranchas, de pegar aquele projeto e ir para a obra e aí... De design, né? Ele parar de ser um desenho, ele tem que ser um ativo, né? Exatamente. Só que para fazer uma análise do projeto, as informações precisam ser o quê? Integradas. Então, a gente tem que vincular essas informações com o orçamento e com o planejamento. Tanto que, para elaboração de uma análise orçamentária, para a criação de uma composição de custo, por exemplo, a gente tem que analisar a quantidade de recursos que vai impactar no planejamento. Então, a gente tem que parar de fazer as coisas no feeling e começar a integrar as informações desde a etapa do projeto. Por exemplo, um dos projetos que a gente trabalhou lá na Itália foi de um hotel de luxo, 5 estrelas mais, em Portofino. Ali, só para você ter uma ideia, a gente trabalhou com 24 modelos contemporaneamente, elaboração do projeto e elaboração do orçamento conjuntamente.
Então, a gente fez todas as Tem análises... tempo real? Em tempo real. Tanto que fazia a simulação, não, esse custo da fachada está acima do que foi planejado. Muda a fachada. Por quê? Porque daí começa a verificar a viabilidade de custo. E a gente fez uma análise de cenários. Aquele projeto tinha 7 níveis de AP. E o cliente era um hotel que estava em operação. E o cliente queria análise de diversos cenários. Qual parte do hotel continuava... Simulações. Exatamente. Então, qual parte do hotel ficava em operação enquanto reformavam outra parte. Para você ter uma noção, tinha papel de parede da Gucci no hotel. A gente foi fazer a vistoria técnica também, que o não elimina verificar a informação em loco. Né? Sim, você tem que checar se o que você fez aqui tá chegando lá, né? Exatamente. Então, a gente era uma reforma. Tinha demolição de um prédio, outra reforma parcial e outra uma construção total. Então, a gente fez análise de todos esses cenários. E aí, quando entra na orçamentação, normalmente, quem lida com a orçamentação vê os materiais mais recentes. Porque, às vezes, durante a elaboração do projeto, né, do modelo, acaba fazendo Ctrl-C, Ctrl-V de outros projetos, outras referências, só para ter aquela forma, mas a qualidade da informação, às vezes, não está completamente alinhada com o escopo do projeto. Então, a gente acaba retroalimentando o projeto com informações de produtos que sejam mais verossímeis, né, mais próximos à realidade. Faz sentido, porque aí, na verdade, tem até desculpa te interromper, tem 2 situações que eu presenciei isso que você está falando, e eu acho que esse é o grande diferencial para quem conseguir pegar, inclusive, nesse podcast, que é assim, uma dificuldade que eu tenho com BI, que é a parte de visualização, pessoal, quem trabalha com PMO, uma questão de ver indicadores, que é uma forma de gestão à vista, é quanto tempo eu tenho aquela informação. Porque o BIM é a mesma coisa. Então, antigamente, a gente fazia todo um trabalho, a gente usa o ClickUp, tinha todo um processo, exportava. Imagina, todo um suco assim, exportava, depois eu tinha que ir lá Power BI e atualizar. Uhum. Parece simples, mas não era. Aí eu falei, então, a gente tá com falha estratégica, porque eu tenho que ter um sistema, não tô sendo BIM. Né, vamos dizer assim. Então, aí a gente mudou. Trouxe totalmente o BI para dentro do nosso ERP, do nosso ClickUp. E aí hoje as decisões são vistas lá na minha sala. Depois a gente coloca uma fotografia, fica passando os BIs. A gente está sempre calibrando todo dia para entender se eu tô tomando as melhores decisões. E quando eu falo de BIM, é isso. Uhum. Né? Quando a gente fala de projeto. Eu estou fazendo um projeto, quanto custa um balanço? Quanto custa uma fachada? E as pessoas estão com metodologias antigas, desde a prancheta, depois foi para o CAD e vai para o BIM com os mesmos vícios. E aí isso atrapalha, porque ele não sabe quanto custa a decisão. Aí o arquiteto fica pé da vida, eu falo como arquiteto, porque ele manda para a construtora faz a tal reengenharia, porque ele, na verdade, não alinhou o custo do que ele estava projetando com a expectativa financeira do cliente dele. E aí eu falei, cara, isso não é um problema, a solução tá aí no problema. Uhum. Tem um livro de um professor que eu recomendo sempre, que é O Custo das Decisões Arquitetônicas, do professor Mascarol. É um livro muito bom, porque ele fala sobre como a forma impacta no custo, tudo impacta. E aí o BIM, como principal ativo e parceiro, a gente criou mecanismos, até no curso de interiores, curso que a gente ministra, que a pessoa ela projeta já tendo uma noção de custo. Uhum. O próprio arquiteto. Então, quanto custa o metro quadrado da caixa? Tal. Então, eu vou fazer uma tabela no Revit, eu vou modelando o piso, eu já olho ali, gastei 15 pau de piso. Será que o cliente vai querer gastar 15 pau de piso? Se eu trocar a especificação, quanto muda ali? Então, ele como agente um pensador do projeto de design, mas ele entende o custo que está sendo passado. Uhum. Aí, só trazendo um recorte, eu acho que tem tudo a ver com o que você está falando, porque eu ainda acredito que isso é um desafio no Brasil. Em todo mundo. Né? Porque isso é uma dificuldade humana, de mudança de processo, com mudança tecnológica, então, e todo mundo quer isso ao vivo. Eu não digo nem para ontem, o ao vivo já é muita coisa, né? Você fala que tá fazendo ao vivo ali para mim, porque eu trabalhei numa consultora que eu tentei fazer esse plug, e era completamente difícil. Mas uma análise difícil mesmo. Porque envolve até muitas restrições, né? Você tem que modelar com esse jeito, você tem que colocar informação desse jeito. E aí eu entendi que o pulo do gato não era como você modelava.
Eu entendi que o pulo do gato, na verdade, era como que o orçamentista aprendia a ler aquilo. É uma interação entre ambas as informações. Por que eu digo isso? Porque, por exemplo, desde a pré-contratação, vou falar como funciona hoje na Europa, tá? A gente faz, desde a pré-contratação do projeto, a gente já estabelece junto ao cliente quais são as EAPs que a gente quer representar dentro do projeto. Então, eu não produzo o modelo 3D, por exemplo, mas eu tenho que dar quais são os parâmetros, fornecer os parâmetros. As premissas, né? Para que eles possam incluir, realizar a modelagem com aquele critério. Até mesmo, de acordo com o tipo de informação que eu quero exportar, eu tenho que indicar já quais são os critérios para a medição que são essenciais para mim. Porque eu posso falar assim, olha, para mim é importante que a parede, no critério da tabela de preços que eu utilizo, que a paredes que tem o vão acima de 6 metros quadrados desconta metade do vão para que eu não tenha que medir o requadro, por exemplo. Então, eu tenho que indicar quais são os parâmetros de base. Porque não necessariamente, às vezes ele pode modelar, mas ele pode não exportar aquela informação. Ou, de repente, tem que criar um outro argumento dentro do projeto. Até os PSETs, as próprias PSETs ali do projeto, eu posso indicar um sistema de organização da informação que fique mais fácil para mim, como orçamentista, a análise daquela informação de uma maneira mais direta. Não tem certo ou errado, é o alinhado. Por isso, combinado que não sai caro, exato, né? Bruna, mas aí me tira uma dúvida. Por exemplo, nesse projeto que vocês estavam trabalhando, para fazer essa verificação, eu entendo que tudo está no seu ecossistema ali, né, no escritório. É o escritório que faz o design, é o escritório que faz a verificação, não? Fala um pouquinho. O design, nesse caso, desse projeto, por exemplo, era de um escritório de Londres. E aí, a elaboração do projeto executivo era no escritório da Itália. E a elaboração do orçamento no escritório da Itália também. Então, esse de Londres era um outro projetista. Então, ele deu um projeto básico, o desenvolvimento do projeto executivo era com o escritório na Itália. E aí, até durante mesmo a elaboração do projeto executivo, porque não necessariamente o orçamento entra no dia 1, junto ali com quem vai elaborar o projeto, né? Mas tinha já uma série de elementos construtivos que, quando a gente entra para o orçamento, não no dia 1, mas no dia 3, por exemplo, a gente fala, olha, esse piso aqui vai precisar mais de tais requisitos, porque ele não está de acordo com as especificações contra incêndio, por exemplo. E isso vai custar tanto a mais por conta desse tipo de classificação. Então, a gente faz essa análise, fez a simulação de diversos cenários, a gente validou isso com o cliente. Em todos os cenários que a gente criou, estava fora do orçamento do cliente. Decisão do cliente, rasgou aquele projeto. E faz outro. Contratou de novo com o escritório de Londres uma reformulação completa do projeto, que passou de novo para o escritório da Itália, que passou para o novo processo de elaboração de orçamento, para que aí sim fosse aprovado para execução. Esse é um exemplo, tá? Outro exemplo, agora, umas 2 semanas atrás, a gente concluiu um projeto de Gibraltar. Um dos elementos era um projeto com uma grande dimensão, né, de área importante, era quase 100 mil metros quadrados de obra. Um dos elementos, do modo que foi modelado, que a informação contida no projeto gerava um furo no orçamento de 20 mil euros. Um dos elementos. Quando a gente se trata de obras complexas, olhar a informação no nível de detalhe alto é essencial, senão qualquer mudança ali pode variar muito a análise orçamentária depois. Então, inclusive, quando a gente faz o orçamento, a gente acaba verificando questões relacionadas à modelagem. Então, é uma troca. Não é que o projeto vai passar todas as indicações para o orçamento, nem o orçamento vai passar todas as indicações para o projeto. Anda junto. Sim. Tem que se comunicar. E ali que entra a dificuldade, porque como é que é um processo convencional? O corpo técnico faz o projeto, um outro corpo técnico executa o projeto. Metodologia BIM, um corpo técnico, que às vezes nem é tão técnico assim, elabora a modelagem, mas não entende da especificação. E normalmente quem fala corpo técnico, quem tem mais experiência assim, né, no mercado, com construção, olha aquela informação e fala, BIM não serve para nada. Mas o que faltou ali? A ponte da conversa entre
quem faz a modelagem Concordo. e quem faz a execução. Então tem que colocar essa turma para trabalhar junto. Sim, e complementando o que você está falando, vai validando algumas informações que eu tenho também. Eu falo que BIM é building. É mais building e depois mais information do que modeling. Então, muitas vezes a pessoa tem que entender que quando ela está modelando, às vezes ela pega um bom maquetista 3D e aí o cara faz uma boa maquete no Revit, por exemplo. Só que eu brinco que aquilo ali não tem informação. É a mesma coisa que um SketchUp, às vezes, tá olhando aquilo, é um bom modelo 3D. Eu posso fazer compatibilização, mas eu não consigo gerar informações. Eu não consigo ir para um 4D planejamento, eu não consigo ir 5D para um orçamento. Aí, quando eu vou ensinar até BIM, muitas vezes eu fico falando muito mais de construção do que de modelagem. Uhum. Eu falo, gente, como que é uma parede? Vamos discutir como que é uma parede. O que é uma parede? Vocês vão fazer uma parede. Esqueça BIM, esqueça tudo. O que é uma parede? Uma parede é um elemento construtivo que ele vai ter um comprimento, vai ter uma altura, uma espessura, uma materialidade. Tá, isso para você. Se eu perguntar pro cara que fornece a alvenaria, ele vai falar que é unitário, que é bloco a bloco, que vai ter massa, ele vai falar... Então eu sempre brinco que o tal do LOI, né? A informação que você está detalhando é o seu objetivo que você vai fazer quando você vai desenvolver o projeto. Acho que a grande dificuldade que a gente fala no Brasil, tá? Aí eu falo com um projetista, é que momento eu entrego que informação. Porque às vezes o cara fala, beleza, eu vou fazer uma parede. Desse jeito que eu falei. Isso sem contar se é cebola, composto, que é sempre uma grande polêmica. Então eu falo, tá, fiz uma parede. Aí o cliente muitas vezes não tem um combinado com o projetista. Então ele é só modeling. Ele não é building. Então, no máximo, ele vai fazer uma documentação e vai puxar uma especificação que ninguém alinhou nada. Então, quando você fala para mim sobre estar alinhado lá atrás sobre tudo isso, foi quando entra naquela curva do McLamy, que você olha... Caos. Do caos, porque depois a gente coloca a imagem aqui. Eu já falei isso em outros podcasts, mas é assim, BIM no começo dá mais trabalho do que CAD, não tem comparação. Só que eu falo, você gasta muito mais energia com AP... com anteprojetos, você faz muitos anteprojetos ou estudos preliminares mais detalhados, que eu digo brincando que muitas vezes ele é quase um executivo. Uhum. Porque você precisa de um grau de informação alta, porque é um momento decisivo. Porque se o projeto estiver ruim, imagina se eu vou para o executivo com um projeto ruim, cara, você vai ter um resultado ruim no final, não tem como resolver. E aí vai gastar energia, vai gastar custo, vai gastar horas, vai gastar um monte de coisa. E eu acho que essa mudança... que quando a gente traz o famoso BIM Mandate, manual de BIM, das construtoras, a SPBIM desenvolve muitos manuais de BIM para as construtoras, em paralelo com a equipe de orçamento, com a equipe de planejamento, com a equipe de projetos, para falar, olha, eles falam, nossa, dá trabalho. Eu falei, claro que dá trabalho. Trabalhar dá trabalho, né? Montar processo não é fácil. Não. A gente tá olhando, e muitas vezes eu faço o exercício com eles assim, Bruna, vamos olhar um desenho? Vamos. Pega aí o executivo, que é o que vocês chamam de executivo. Pega o desenho com eles e fala, o que você vê aí? Vejo isso. Eu pergunto para quem é do corpo técnico da parte de projeto, nem da parte de orçamento e planejamento. Quando eu pergunto para o pessoal de orçamento, eles têm um grau de detalhe muito maior. Aí eu falo, você tá vendo que o que eles estão falando de orçamento e planejamento não está nesse desenho? Eles estão projetando e eles têm que colocar isso em planilha. Essa é a nossa dificuldade no BIM. Uhum. Porque se eu deixar, não sei se você já fez essa experiência, pega um orçamentista, pega um arquiteto, tranca numa sala e fala, faz um projeto, meu irmão, isso aí vai demorar muito tempo. Mas não é incomum. Muitas vezes a gente, como orçamentista, acaba dando todos os requisitos do projeto. Porque você é o BIM Mandate, eu brinco. Você acaba demandando todas as requisições, mas aí é onde eu também falo para o escritório de projetos, que eu falo assim, galera, é o seguinte, se estão te pedindo em BIM, estão sabendo o valor disso. Acho que já começa por aí. Porque, o cara quer fazer compatibilização e está pedindo orçamento, ele sabe o valor daquilo. Uhum. Porque ele sabe quanto tempo ele demora para... Eu fui orçamentista há muito tempo atrás, cara. Você tinha que fazer ainda é assim, faz polilinha, desconta vão. Aí separa num layer, joga numa planilha. E torcer para o projeto não mudar em todo esse caminho. Aí você fazia tudo no CAD. Uhum. Aí o projeto mudava. Aonde mudava? Aonde atualizava uma planilha macro. Como eu fazia? Tinha todo... Quando vai pro BIM, isso não muda. A diferença é que o trabalho braçal de coleta de informação, ele foi eliminado. Só que o que aumenta?
trabalho de análise. A gente troca a palavra aqui por auditoria. Você faz uma auditoria do modelo. Será que eu estou comprando um lote 400, 500 e estão me entregando um 200? E isso já acontecia quando eu trabalhava com projetos públicos, porque eu lembro que eles abriam para licitação, eu trabalhei em hospitalar, e eles faziam assim, ó, saiu esse projeto para licitação para fazer o projeto básico para frente. O escritório que entregou o projeto básico não era um projeto básico. Aquilo ali era um anteprojeto e olha lá. Só que tinha que entregar. Quando a gente olhou para aquilo, eu falei assim, é o tal do rasga o projeto e faz de novo. Só que a gente hoje gasta, e fica a dica para vocês que vocês trabalham com isso, a gente gasta muito mais energia numa auditoria do que tá chegando para saber o tamanho do trabalho. Porque muitas vezes a pessoa deixa chegar o trabalho e vai tocando ao longo do trabalho. E aí o prejuízo é grande. Então minha pergunta, Bruna, dado todo esse contexto, é como que os projetistas têm reagindo sobre todas essas demandas? Porque quando a gente fala, ó, separa pano de faixa, separa tabeira de forro, eles não entendem, muitas vezes porque eles são acostumados a entregar desenhos. E quando a gente pede construções, até eu explicar para ele, não, é porque o cara quando vai executar tem mais trabalho quando é tabeira do que quando é uma superfície, que é uma área, ou fazer requadros, tem muitos requadros, foi muitos caixilhinhos pequenos para ele dar mais trabalho do que um caixilho grande. Você tem meio que uma catequização da galera para eles entenderem. Então, como tem sido esse confronto? Porque senão não adianta nada. Chega um modelo ruim e aí muitas vezes você vai falar, ó, de 100% acontece isso com as construtoras que a gente trabalha, eles falam, SPBIM, o que dá para usar desse modelo? Aí a gente olha, faz uma auditoria, faz um reporte, gasta horas e fala, ó, 20%. Aí sabe o que eles fazem? Eles aproveitam aqueles 20% por orçamento e gastam energia com os 80%. Um exemplo, tá? Porque o pessoal não confia em modelo que está sendo entregue, está sendo comercializado como BIM. Então, como que você lida com isso? Primeira questão é qual é a finalidade daquele modelo? Porque tem modelo que tem a finalidade de geração de pranchas. O uso do BIM. O uso do BIM, do modelo 3D. Tem modelo que tem uso voltado para análise orçamentária, tem modelo que é usado para planejamento. Então, depende. Já começa assim, a maioria, 90% do que chega não tem nem PEB, plano de execução BIM, não tem definições de usos do BIM e não tem BIM mandate. E assim, você tem que extrair um BIM disso. Exato. Então assim, quando chega, por exemplo, hoje eu prefiro fazer na prática, prestar o serviço de orçamentação, né, de elaboração de modelo 5D para os projetos da Europa. Hoje a gente tem mais atuado nos projetos da Europa. Por quê? Porque já foi vencido isso. Já. Então, a gente passa o custo, por exemplo, para a elaboração do modelo 5D, lógico, tem um processo ali de proposta que vai combinar o valor final, enfim. Mas eles já entendem o valor efetivo daquilo do trabalho. No Brasil, ainda é um processo. Sim. Né? Então, assim, hoje o nosso foco principal tem sido os projetos de lá, porque a gente já sabe que está um pouco mais evoluído em geral, né? Não sendo... lógico que a gente tem empresas que trabalham muito bem aqui também, mas de modo geral lá é um conceito mais, uma cultura mais instaurada. De qualquer maneira, mesmo nos projetos que tem lá, a gente precisa fazer essa troca apontando, olha, tem essa informação, não tem essa informação. Costumo dizer que o BIM, ele até você falou assim, ele é mais building, né? A gente trata ele como management, Building Information Modeling Management. Por quê? Eu posso ter tudo, mas se eu não gerenciar cada uma dessas etapas, e onde entra cada personagem, cada profissional, em cada um desse processo, né? A gente não vai ter aquele resultado, né, de sucesso esperado, pelo menos. Então, o que a gente faz? A gente continua esse processo de evangelização ou de catequização, ou enfim, de troca, né? Por quê? Porque é necessário alinhar. Então, não necessariamente quem modelou, ele tem essa percepção da orçamentação. Uma coisa comum que eu vejo também, fala assim, não, eu tenho o modelo BIM, já dá para fazer o orçamento. As pessoas ainda veem o modelo BIM, as quantidades extraídas do modelo, como orçamento. E não tem nada a ver. É um dos parâmetros. É um dos meios, né? Porque
a quantidade, eu também corrijo muito isso. Quando eu falo, vocês vão fazer um curso de orçamentos. Aí eu passo muito teoria do orçamento, do que é um orçamento, que a pessoa não sabe. E aí depois eu falo, agora vamos pro modelo. Não, mas eu achava que tudo isso aí era orçamento 5D. Eu falei, não. Isso aqui é conceito de orçamento. Como você vai fazer uma planilha orçamentar, né? A gente vai usar o BIM como tecnologia para isso. Como meio, né? Como meio. Então eu falo assim, muitas vezes você está desenvolvendo um projeto e aí uma das dificuldades que eu quero depois até perguntar sobre a solução é sobre a edição, né? Porque muitas vezes a pessoa precisa editar algo porque ela foi feita de um jeito que não tinha essas perguntas que você me fez no começo daquele projeto. Muitas vezes a pessoa está trabalhando ali no ArchiCAD e nem sabe porque tem que entregar o modelo daquela forma. Ele tem que entregar um projeto de arquitetura. Ninguém informou ele que tinha que entregar um projeto de arquitetura com um memorial descritivo em BIM, por exemplo. Então, uma memorial de acabamentos em BIM. Então, muitas vezes o cara faz até uma tabela. Então, tem que ter, eu acho que também um desenvolvimento, eu diria, a nível nacional, de boas práticas BIM, que é um trabalho que a gente tenta fazer aqui, sempre ensinar as construtoras a como contratar, porque também tem uma questão de suprimentos aí muito grande envolvida, que às vezes a pessoa pega o mais barato, pega o que tem melhor custo, e muitas vezes não atende. Eu falo, cara, eu já mandei quantas vezes eu vou mandar um orçamento, a gente trabalha muito com essa parte do management, a gente vende a gestão BIM, porque a gente sabe que a gestão BIM ela é muito complexa, a gente tem uma equipe grande para poder cuidar de grandes empreendimentos. Muitas vezes para uma construtora é muito difícil, né, Bruno? Ela pegar e ela montar uma equipe. Como é que você não tem um know-how de um dia para a noite? Não. Então a gente cuida muito dessa parte do gerenciamento e dessa coordenação, porque não só envolve tantas partes interessadas que tem a ferramenta, todo mundo tem um objetivo comum, entregar a obra. A gente usa o nosso hashtag aqui que é BIM aqui virar obra. Então, para virar obra, tem um esforço. Eu peguei um último projeto que a gente trabalhou em 1 ano, que é um centro de distribuição, deu 11 mil horas. Então, quando alguém me fala qual é o principal ativo, eu uso o PMI. Então, se eu pegar, para mim, tudo é hora. Uhum. Hora e quantidade de escopo envolvido, etc. Então, quando eu falo 11 mil horas, um ser humano trabalhando 8 horas durante o ano tem no máximo 2 mil horas. Então, já me mostra ali que, no mínimo, eu tinha 5 pessoas trabalhando. Uhum. Então, quando eu falo, o que isso tudo gerou? Que é muita hora. O que isso tudo gerou para a empresa? O que isso tudo gerou de resultado para o negócio do cliente? E era interessante, porque quando a gente ia na obra, eu falava, 11 mil horas não é pouca hora. Isso só nossa, fora do fornecedor que entrega lá caixilho, o cara da porta, todo mundo. E a gente teve interface com todos. Qual que era o nosso objetivo? Trazer todos para a construção. Então a construtora falou, todo projeto tem que ser em BIM. Tá. Aí contratou um fornecedor. Ele não sabe fazer em BIM. Ele vendeu, aí ele queria fazer o quê? Terceirizar a modelagem. Eu falei, por que você já não aproveita e você faz uma implantação e você já entrega isso? Seu produto é uma porta, você não precisa terceirizar isso. Vê isso como um produto apenas. Porque tem muita gente que enxerga o BIM só como um produto, uma burocracia. Uhum. E aí eu falo, aí tá errado o mindset. Porque eu falei, você tem que entender que ele, na verdade, vai te ajudar a conseguir mais negócio. Vai te eliminar muito erro. Vai te eliminar... Enfim, você sabe, todo mundo sabe dos benefícios que o BIM traz. E aí a gente entendeu o nosso papel. Nosso papel era justamente essa, em vez de ser uma catequização mais genérica, era puxar para a obra. E aí eu descobri quando nós vencemos tudo isso, quando eu ia fazer a visita na obra, até o S-Built nós fizemos 100% com laser scan, acompanhamento de obra, tudo assim... É um esforço gigante. Uhum. Mas conseguimos vencer. Né? Então a gente foi acompanhando. E é bacana, quando eu chegava na obra, você via assim, todo mundo, tela branca, 2 monitores, usando o Revit, usando o ACC, usando soluções de ambiente comum de dados. Falei, caramba, olha aqui, o BIM tá na obra. Então você percebe pela cultura, pelo organismo que você está envolvido. Sim. O pessoal acessando na última plataforma, não tendo mais tanto papel... Esse tipo de coisa. Não tô falando nada assim surreal. O cara usar um óculos. Não tô pedindo além. Tô falando só assim. Olha a transformação da digitalização para o canteiro. Só que isso foi um esforço gigante ali. Foram 11 mil horas. Amanhã eu tenho outro empreendimento. Já sei que vou gastar no mínimo 11 mil horas se for a mesma escala, o mesmo tipo de produto. Os mesmos envolvidos.
Porque a gente entendeu que o desenho do escopo estava muito e está próximo do contratante e do contratado. Eu era o meio ali. Porque o contratante estava, eu preciso entregar em BIM, eu quero o BIM, eu quero isso, eu quero isso. O contratado, não, te entrego prancha. Eu vou te entregar um modelo daqui 20 dias, porque fazia encaixe, depois queria entregar em BIM. Sim. Não. Lá no PEB, no contrato que você assinou, estava que você tinha que fazer tudo já na plataforma da metodologia. E aí fica cobrando, e fica acompanhando. Então, assim, é um esforço, pessoal, é grande. Mas eu posso falar para vocês qual que era o objetivo final, né? Que eu acho que esse é o tchan. Manutenção e operação. Então, a partir do momento que eu tenho um requisito que o cliente quer usar aquilo, porque ele vai usar aquilo como um ativo, olha o esforço demandado para isso. E o cliente falou, tá bom, eu pago, mas eu quero isso. E claro que a gente está falando de, às vezes, 1% no Brasil de clientes que, de fato, entendem e querem pagar por isso. Só que, assim, o único uso que a gente não teve foi o 5D. Realmente de orçamentação. Então, a gente conversa melhor depois. São em torno de... Quantos modelos eram? Acho que era 60 modelos. Legal. E assim, tem uma interface muito interessante, só que a gente entende que existem desafios e barreiras a serem vencidas. O primeiro deles era, preciso de um modelo com ativo. Legal. Chegamos, depois de muito esforço, nesse ponto. Só que o que eu fui entendendo de desafio e oportunidade ao longo da jornada, porque eu estava próximo, isso me gerou um negócio. Entendeu? Então eu não precisei... Eu poderia usar como objeção, que é o que todo mundo faz. Não veio certo, tá vendo? Não falei que não funciona o BIM? Sim. Eu olhava para aquilo e falava, peraí, não funciona. Aí eu ia lá, prototipava o cliente, dá para fazer dessa forma. Custa tanto. O que você acha? Não, vamos seguir. Olha a diferença de olhar, né? Até é interessante você falar isso sobre a gestão do ativo. No começo da nossa conversa aqui, eu comecei falando o quê? Que eu comecei trabalhando em manutenções. E ali, para mim, também expandiu muito a minha cabeça no sentido de a parte de operação. Porque, às vezes, tinha que fazer a manutenção na área de casas, por exemplo, na época. Aí, tinha danificado toda a porta, colocava uma porta oca, né, na entrada, que chovia, deu mofo e tal, queria trocar a porta. Trocavam pela mesma porta. A mesma porta que não era idônea, né? Acaba tendo o duplo preço. E o problema não resolvia, os clientes continuavam insatisfeitos, continuavam pagando mão de obra interna, né? Para fazer esse tipo de serviço que, no fim, não atendia nenhuma das partes. Então, a gente realmente tem que atender a operação. Semana passada, revisando um projeto na Itália, também de uma indústria, já estava com todos os pacotes, né, dos layers lá, de cada... Eu ia falar italiano, estratigrafia, de cada componente. Aí era do sistema de teto, né, de cobertura. Falei, olha, vamos inverter, né, de acordo com a normativa tal, Uniso tal, esse tipo de isolante tem que estar aqui embaixo, não em cima. Aliás, em cima, não embaixo, porque pode ter infiltração. Aí você tem que explicar até coisas técnicas, porque se tiver infiltração, se tiver que fazer manutenção, você tem que romper toda a contrapiso para depois atingir. E aí muda tudo. Entendeu? Que às vezes nem tem impacto de custo, mas na qualidade da informação, até para gerenciar aquele ativo, sim. Só que tá tudo vinculado. Bruno, mas você falou um negócio aí que é muito chave, sabe? Eu fiz 2 cursos que eu acho que eu recomendo para todo mundo que é arquiteto. Que quando eu terminei a minha graduação, eu fiz muitas especializações, mas 2 em específicos me deram um retorno muito rápido. Que foi, tirando o BIM, tá? Porque eu acho que BIM hoje, não deveria nem estar falando, todo mundo tem que ter BIM. Mas assim, um deles foi, eu fiz mestre de obras. 2 anos de mestre de obras. E eu lembro que tudo isso eu via no detalhe. E eu tive a oportunidade, enquanto eu fazia mestre de obras, eu fazia gestão de projetos de arquitetura, uma especialização. E lá a gente tinha algumas disciplinas focadas em detalhamento. Era só detalhamento. Imagina, você vai para pós só para ficar fazendo detalhe. E aí o professor explicava. Maravilhoso. Tinha que ter mais. E o professor explicava, porque o detalhe, a patologia, ela tá no detalhe. E eu não sabia disso. Eu falei isso até semana passada pro pessoal. Eu falei, gente, existem executivos. Porque você vai entender o executivo no detalhe. Porque no detalhe é o que o cara executa. E se ele executar e der problema, teve erro técnico, que foi o que você acabou de falar. Às vezes o cara tá ali só para executar. Se ainda você contrata uma empresa que é especialista ali ainda, comenta, olha, esse projeto tá errado, vamos mudar para esse projeto.
Porque às vezes vai o projeto de design, ele para e vira o shop drawing, o projeto de detalhamento do fornecedor. Mas não é. Você vai pegar uma casa aqui em São Paulo, o cara vai fazer shop drawing de um caixa. Não é todo mundo que tem condições de contratar um fornecedor que ainda vai detalhar. Acho que o mais próximo que a gente tem popular, assim, é marcenaria. Quando você vai numa... Chama? Fazer decorado. Projeto de interiores. Projeto de interiores, que o cara faz vai lá e mede, né? Aí ele vai lá e faz. E tudo ali é uma exceção do que existe mais popular. Mas vamos falar assim, no geral... E aí eu aprendi, porque muitas vezes eu ia executar algo para eu fazer building, por isso que eu gosto de falar do building, eu tinha que saber como era feito no detalhe aquilo. E eu tinha que pensar. Aí eu comprei um livro, vou deixar aqui a foto, chama Atlas dos Detalhes Construtivos. Você já viu esse livro, não? Não, ainda não. Ele tem lá embaixo, depois eu te mostro. Mas assim, todos eles, você tem de A a Z, todos os detalhes convencionais, como é que eles funcionam. Um exemplo, eu vou executar um drywall. Se ele for sob piso ou se ele for na laje. Ele for preso na laje. Como é que ele funciona o drywall na prática, assim? Porque depende do ambiente que você vai instalar ele. Às vezes você vai fazer uma reforma, você não vai demolir o piso para colocar o drywall. Você vai colocar por cima do piso. O detalhe é outro. E isso, assim, na Europa, o nível de informação relacionado a isso é muito rigoroso. É grande. Muito. Tanto, por exemplo, quando a gente parte... Primeiro, assim, quando eu vou estruturar um orçamento, primeiro eu faço a lista de tudo. Faço a lista de tudo o que tem que ter. E depois eu verifico cada uma dessas atividades. Então, eu começo a verificar o quê? Primeiro, o que é mais importante. O que é mais importante? O que custa mais? Curvar. Exato, curvar ABC ali. Eu vou verificar, por exemplo, se no orçamento preliminar a parede é o que pesa mais nessa obra, vou começar verificando parede. Que tem lá, por exemplo, 100 tipos de paredes. E aí, na Europa, as certificações são muito, 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 muito variáveis. Então, por exemplo, dependendo do pé direito, da altura do pé direito, aquela certificação daquele componente do sistema da parede em drywall, por exemplo, ela não pode ser aplicada se for 10 centímetros a mais. Por quê? Ela não é certificada anti-terremoto. Então, a gente tem que verificar tanta informação que muda completamente a análise orçamentária. E projetual também, né? E projetual. Por isso eu começo analisando o que é a qualidade da informação. Então, eu já prefiro, para não me dar retrabalho de ter que refazer o orçamento depois, eu prefiro analisar primeiro, e aí sim, depois, valido isso com uma equipe de projetos, para depois fazer o orçamento disso. Perfeito. Porque aí eu vou ter que fazer a composição de cada um desses sistemas. Então, assim, a gente tem uma variabilidade de material muito grande, que os componentes mudam a todo tempo. Então, assim, até uma dificuldade que eu vejo no dia a dia, a criação de famílias que realmente possam ser utilizadas, famílias ou vegetais, enfim, que possam ser utilizados entre diversos projetos. Por quê? Porque eles variam muito e muito rapidamente. Porque aí depende, mercado, né? Por exemplo, no Brasil, sabe uma coisa que a gente desenvolveu? E aí eu já vou dar uma dica de ouro para quem tá ouvindo o podcast. A gente desenvolveu um material para uma construtora, para 2 construtoras, e a gente percebeu que esse material ele é campeão. Não nós desenvolvemos, mas o conceito e eles desenvolveram, que eu acho que isso é muito importante. Nós criamos as ITs, as instruções de trabalho dentro da empresa. E nessas instruções, fica até a dica para quem tá ouvindo o podcast, a gente deixava era 3 colunas nessa IT. Essa IT ela é passada por todo mundo tinha que ter treinamento depois de comum dessa IT, tinha uma certificação interna dentro da empresa para aquilo, para mostrar, olha, essa pessoa tem as suas insígnias das ITs e tal, para poder também valorizar as pessoas que buscam aquele conhecimento. Mas, por exemplo, numa IT de drywall, eu tinha lá o código do drywall, ITX, DW, e qual que é o tipo de drywall, se é corta-fogo, se é standard, etc. Tinha um desenho técnico daquilo detalhado. Então, o primeiro recado era para a equipe de projetos. Projetos, vocês têm que se atentar a esses itens. Uhum. Na hora de projetar o drywall. E tinham as referências em BIM. Como se modelava aquilo, o drywall no BIM. Para a pessoa se atentar com o código, com a informação, etc. Embaixo, a gente tinha deixado um link do vídeo. Ele ia para um vídeo explicando um tutorial para a pessoa saber como faz aquilo. Na coluna do meio, ia para o cara que faz o planejamento e orçamento. Então, para quem vai planejar, como que você usa essa informação que foi modelada da IT? E aí tinha toda a etapa na planilha, como que ele ia, como ele verificava, como que ele tinha controle dessa informação.
em BIM. E a gente ia pro terceiro, que é a parte de implantação, que é a parte de obra. Obra, como que ela executa isso, desenho, mas como ela executa isso na obra. Aí tinha etapas da obra, a guia, como que o cara parafusa, tinha um vídeo, etc. Então você tinha uma IT focada num drywall para vencer uma determinada altura. Porque você falou da altura, eu lembrei agora aqui. Uhum. E aí isso foi criando Foi muito legal porque a gente criou os comitês BIMs nas empresas. E esses comitês eram compostos por uma pessoa de orçamento, uma pessoa de planejamento, uma pessoa de projetos. Isso foi uma grande vitória, gerenciado por um BIM Manager na época que eu coloquei nessa construtora. E hoje, felizmente, eles já têm mais de 50 ITs, então eles vão desenvolver nas ITs periodicamente, porque a gente está falando de um projeto Minha Casa Minha Vida, que eles conseguiram padronizar muitas coisas. Uhum. E aí aquilo era automaticamente depois verificado. E era bacana porque a gente criou um problema, entre aspas, positivo, que era assim, eu fazia uma pergunta pro pessoal de projetos, a gente demorou em torno de 4 anos para implantar BIM nessa construtora. Então quando eu olhava para ela, eu falava assim, pessoal de projetos, como que é feito isso na obra? Não sei. Eu só faço no CAD e tal. Aí quando surgiu a IT era fácil, porque falava, olha o vídeo da obra como é feito, olha compras como ele compra. Você entende o que você faz tem valor? Que não é um desenho que você está fazendo? Aí você gera uma sensação de que, olha, passagem de bastão. Responsabilidade, de né? responsabilidade. Com certeza. Assim, essa base, essas instruções técnicas são essenciais. Criação de padrão, né? O que não significa que realmente não vai ter que analisar para a realidade daquele projeto, mas é já uma base. Então, é fundamental que tenha padrões. E o padrão também não é fixo, né? Ele vai melhorando com o tempo. É por isso que eles que têm que construir, por isso que eu acredito que você constrói. O que eu fiz, né, era trazer por o BIM. Uhum. Como que uma coisa se conectava à outra. Eu falava, eu até brinco, quando a gente vai implantar BIM, eu falo, ó, eu entrego processo e tecnologia, mas pessoas eu não consigo entregar. Uhum. Pessoas você tem que ter. Então eu falo, ó, te entreguei isso, toma, e faz. Por exemplo, quando você falou que você saiu de uma empresa, que você deixou os vídeos, eu também, quando saí de uma construtora, mesma coisa, me vejo muito do que você tá fazendo, eu também fiz em uma construtora. E depois eu entendi, caramba, entendi a necessidade de legado. Com certeza. Né? Por isso que hoje a gente tenta criar essa cultura aqui dentro, que eu falo pra gente, você desenvolveu algo que você tá ensinando o coleguinha, gasta uns 5 minutos, faz um vídeo. E a gente criou o conceito do learning aqui dentro. Então que a gente tem um espaço, quando a pessoa lá entra, ela aprende os macetes, processos, porque pra que eu vou segurar essa informação? Essa informação... O meu diferencial competitivo não é isso. E outra, até como propósito mesmo. Por exemplo, como eu trabalhei bastante tempo em obra também, antes de ir para a Itália, eu via o impacto disso na vida das pessoas. O quanto uma informação não consolidada em etapa de projeto, ou que tivesse discussão durante a execução, o quanto aquilo impactava a vida das pessoas diretamente. Por quê? Às vezes travava a obra, ou às vezes tinha que realizar tudo muito mais rápido, assim, em períodos super-humanos ali, e que isso tem um impacto social, econômico e social, né? E da qualidade da informação em si, e do ponto de vista de sustentabilidade mesmo, né? E aí, para mim, não tem como falar em sustentabilidade sem que a gente tenha em consideração o viés social e como a gente pode, como engenheiro, como arquiteto, como técnicos da construção civil, né? Melhorar esse setor, analisando a informação e disseminando essa informação também. Porque eu sozinha não valho nada. Sim. Eu faço parte de um sistema. Então, todos nós temos que melhorar progressivamente. E a partir do ponto que a gente deixa esse legado, né, para as demais pessoas e que a gente começa a trabalhar de um certo modo, abre espaço para que a gente possa fazer algo mais depois, dar um salto. Senão a gente fica sempre ali fazendo a mesma coisa, sempre, sem compartilhar. E aí não vejo resultado efetivo. Eu também brinco que é um trabalho ordinário, porque assim, muitas vezes, eu pego pessoas que estão aqui comigo há mais tempo, que fazem uma determinada atividade, depois vão para outra, pronto. E assim, quando eu tenho que explicar para alguém vem sempre me perguntar. Eu falo, pergunta lá para Nicole, pergunta pro Jonas. Eles também sabem. Porque a minha hora é a mais cara. Então eu falo, eu não posso parar, eu preciso estar fazendo outras coisas que é o que o CEO tem que fazer. Eu não posso ficar mais preso no operacional, porque senão eu não subo. E a pessoa também não sobe. Então, quando eu entendi que o processo
a dificuldade, Bruno, acho que é assim, eu falo liderança não é para qualquer um. Porque assim, liderança, você é uma líder. Então assim, dá para ver quando a pessoa ela é uma líder. Porque o líder, ele se preocupa em deixar um legado, ele se preocupa em treinar a pessoa, ele se preocupa com o resultado. O líder não manda, não fica só mandando. O líder, ele ensina, o líder, ele cobra. Mas isso é liderança. O líder toma frente quando precisa. Toma frente, ele ensina. Mas eu acho que o líder tá muito na parte de ensinar, monitorar, né? E quando eu vejo um projeto que eu olho lá no BI e eu não vejo nada de revisão, nossa, aquilo ali me sobe um negócio, porque eu falo assim, cara, esse projeto vai voltar. E vai voltar daquele jeito. Então quando alguém me fala, olha, tô olhando o projeto, tá tendo problema, eu falei, todo projeto tem problema. Não existe um projeto que não tem problema. A questão é, a gente sabe que os projetos que tiverem mesmo problema com revisão, menos problemas com revisão, é porque a gente tá fazendo melhor. Então é onde entra a maturidade da equipe, o pessoal vê o seu crescimento, etc. E isso é muito difícil de você visualizar, porque muitas vezes eu tenho um líder, já aconteceu isso, eu pego um líder, falo, olha, preciso que você faça isso, 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 conversa com a pessoa, treina isso. Aí a pessoa chega pra mim e fala, poxa, mas o pessoal não sabe. Eu falei, é pra isso que você tá aí. Porque você tem que ensinar as pessoas, o líder tem que ensinar. Cada cargo tem um verbo, né? Então, quando eu falo sobre, se a gente voltar na parte de orçamentação, toda a parte de orçamentação, porque ela demanda muito do projeto. E é onde eu falo, tudo depende como você faz. Igual você falou, senta com a pessoa, faz as premissas, indica. Você não pode ir com o pensamento, não dá pra usar, isso aí não serve. Já como é um problema de pensamento já. Porque aquilo você não vai fazer o cliente chegar no resultado que ele espera. A primeira pergunta que eu sempre faço para o cliente é assim, você tá usando BIM? Tá dando certo BIM para você? É o que me interessa no primeiro momento, porque ele me contratou para isso. Se ele tá, eu já vou discutir os problemas, é diferente. Se ele não tá, já é um problema grande. Então, que é o objetivo principal que ele busca. Uma pessoa que te contrata, que quer trabalhar com orçamentos em BIM, ele não quer saber de ter uma planilha orçamentária bonitinha, ele quer tudo integrado. Se for BIM 5D, ele quer tudo integrado. Ele quer mudar um projeto e ver as coisas atualizando. Senão ele está contratando só de uma forma, desculpa falar assim, gourmet, uma planilha bonita em 3D. Tô errado, não? Com certeza, sem uma análise, né, verdadeira. E é importante salientar também que a liderança, ela não nasce no cargo. Ela não nasce no cargo de CEO, de empresário, de chefe em geral, né, de coordenação, mas ela é também desenvolvida ao longo do processo, né, de cada pessoa, de amadurecimento como pessoa, como profissional. Então, quanto mais a gente entender o porquê que a gente está fazendo aquela atividade, qual que é a importância do nosso papel na sociedade, nos projetos, enfim, do porquê que a gente está fazendo aquilo, melhor a gente tem, né, a gente pode evoluir os processos de maneira geral. Concordo. Eu acredito muito na responsabilidade. Com certeza. Porque eu falo, além do nosso papel, eu falo assim, qual é a nossa responsabilidade? Porque eu brinco, pessoal, muitas vezes eu converso, cara, você acordou cedo para esse ser o melhor? Você tá fazendo o que você gosta? Porque tudo é uma decisão do que você tá fazendo. E eu acho que a liderança, ela faz isso, ela pega a névoa nos olhos, assim, da pessoa, dá uma polidinha pra ver se realmente é aquilo que ela queria enxergar, né? E eu acho que isso com o projetista e com o orçamentista, quem tá envolvido, eu falo, é a mesma coisa, não muda. A diferença é que às vezes o cara tá sofrendo tudo, aí você explica, peraí, você não quer fazer porque você não quer atender o cliente, você não quer fazer porque é difícil pra você não quer fazer... Por que você não quer fazer? Por ego, tem muito também. Não, porque se for por ego... Tem de tudo. Por ego eu vou no contrato, eu sempre brinco. O contrato eu uso com menino e menina, né? Porque aí você vai pro contrato que chegou num nível que já não tá legal. Mas muitas vezes você vai, como professor e consultor, muitas vezes eu vou ali, deixa eu cavucar aqui pra entender o que tá acontecendo com essa empresa. Pera aí, mas vocês fazem um CAD BIM? O que vocês estão fazendo? A minha dor é essa, entendi.
Tá, deixa eu ver com o cliente o que a gente consegue fazer. Conversa com o cliente. É porque fica muito combativo. Fica. Ah, não, mas vocês olharam o meu modelo. Não, mas eu não vou fazer desse jeito. Pois, e tem que ser uma troca, né? Uma conversa, sugestão. Olha, o que você acha de a gente fazer assim, de fazer daquele outro jeito? Porque o ganho vai ser tal e vai melhorar a qualidade projetual, mas é pensamento, então, Bruno. Infelizmente, aí tá na BIOS, a gente não consegue mudar, né? Mas eu digo isso pro cliente, eu falo, olha, é aquilo que eu falei sobre ter sucesso, né? Eu acho que a gente tem que discutir assim, porque o que você tá buscando com isso? É só um negócio? É uma questão só financeira? Então o cara só vai discutir coisas relacionadas a resultado, valor, etc. É um conjunto. Né? Agora, mas tudo depende, né? Porque às vezes eu tô num escritório ali que o objetivo do cara é só isso. Não é humano, não tem umas outras questões. Agora tem escritórios, a maioria. Não, eu já quero ter maior resultado, eu quero ter sustentabilidade, eu quero que o meu cliente se sinta feliz, satisfeito. Opa, esse cliente é legal de trabalhar, porque esse cliente tá com um padrão de pensamento de humildade, ele quer receber informação. Porque eu falo isso, aproveita, tem muita gente boa envolvida, aproveita esse momento, igual o podcast, que foi difícil eu trazer a Bruna aqui. Teve que mudar algumas vezes, né, os horários ali. Bruna, a gente tá entrando aqui, já falamos bastante aqui, acho que deu para trazer um belo de um background e tudo. Hoje, o software que você trabalha, fala um pouquinho pro pessoal. Hoje eu já trabalhava na Itália com esse software que chama TeamSystem CPM, de Construction Project Management. Hoje a gente representa o software aqui no Brasil, é bem recente, hoje só tem, por enquanto tem 2 empresas que atuam aqui no Brasil, mas é uma empresa que está há cerca de 45 anos no mercado, a TeamSystem, conta com mais de 2,5 milhões de licença em todo o mundo. Principalmente na Itália, na Europa, na Ásia e mais recentemente no Brasil. E é um software que ele realmente ele é capaz de fazer uma análise orçamentária desde a fase de projetos até a fase de execução e pós-obra também. Do EP até o EX? Tudo. 100%. Então, ele é muito baseado no PMBOK, né, na metodologia de Earning Value Management. Então, a gente faz a medição por valor agregado. Então, pensando no processo da obra. Quantas vezes você já ouviu falar assim, tem tal parente meu que faz o projeto e bate o valor certinho com o que ele planejou. Calma, alguma coisa está errada nisso aí. Por quê? Quando a gente trata de projeto, a gente trata com valores e quantidades que são planejadas, estimadas. Então, a gente até tem as dimensões ali, a geometria, mas que não necessariamente vai ser precisamente aquela quantidade ou aquele valor que foi planejado. Então, a gente tem quantidade e preço planejado em etapa de projeto, que pode variar ao longo de toda a evolução do projeto. Quando esse valor é contratado, a gente tem o quê? A execução da obra. E aí tem entrega de material, que essa entrega do material pode variar, o preço do material pode variar de acordo com a chegada, o recebimento desse material ao longo da obra, ou muda de fornecedor, vai mudar o preço em relação ao planejado. Tem a mão de obra que pode ser contratada ou terceirizada, e aí a gente faz a gestão de todos esses recursos também. Equipamentos, tem custos indiretos relacionados também, porque do projeto a gente extrai o quê? Custos diretos. E depois a gente aplica o BDI, benefícios e despesas indiretas. Então tem quanto é de taxa, quanto é de custo de canteiro, quanto é o lucro da empresa, são outras questões também para lidar ali. Então ele faz a gestão de todos esses recursos, componentes que fazem parte da gestão de projeto, inclusive no pós-obra. E o interessante é que hoje a gente vê também muita gente que coloca, desde um projeto, coloca o código do orçamento. Eu sou completamente contra esse tipo de informação. Por quê? Porque a orçamentação é um serviço especializado. Então, ou faz conjuntamente com um especialista em orçamentação, ou corre o risco de aquele recurso que está dentro do projeto não ser condizente com a realidade da obra, do ponto de vista orçamentário. E aí pode gerar outros conflitos também durante a contratação. E com a utilização desse software, o que você analisou do orçamento, ele retroalimenta o IFC. Então, ele já cria os parâmetros automaticamente vinculando aquele elemento, quais são todos os preços e os itens do orçamento. Ele devolve aquela informação para o IFC. E você pode exportar o IFC. Então, se você quiser esse IFC em outro software,
você pode utilizar aquela informação que ela vai conter, aquela informação relacionada a IFC. Ou, por exemplo, durante a modelagem, não foi estabelecido um tipo de parâmetro necessário para análise orçamentária. Você pode modificar as informações do IFC, criando esses parâmetros, ou modificando os parâmetros existentes. Por exemplo, às vezes foi compilado errado uma EAP. Aí você pode pedir para o projetista, para assim, olha, já acabou o nosso contrato, você pode mudar, por exemplo, se isso só serve para você organizar seu orçamento de outro modo. Depende do que foi alinhado, né, contratado. Sim. Sempre. Então, você tem essa autonomia de trabalhar com o modelo IFC no 2.3, no 4 e no 4.3, que para infra teve muito ganho, né, no 4.3, e exportar essa informação, vinculando todos esses elementos desde a fase de projeto até a execução. Então, a gente consegue verificar o índice de desempenho de prazo e de custo, porque a gente consegue medir e confrontar todas as etapas do projeto durante a execução. E ele pode ser evolutivo. Pode ser evolutivo. Então, eu tenho um cadastro de versões de modelos, eu tenho uma dúvida operacional. Primeiro, é um SaaS ou é um software que instala na máquina mesmo? Tem ambas as opções. Tá, tem standalone, tem... Tá. E aí, geralmente, trabalha 100% em cima de IFC. Não. Você pode trabalhar também como plugin para Revit, para ArchiCAD, dos modelos nativos, onde já faz a extração direta, vinculando a composição do preço unitário. Perfeito. E lá você também tem toda uma visualização 3D no software. Também. E aí, por exemplo, quando você carrega um IFC, então, por exemplo, você faz o orçamento e recebe modelos IFC de terceiros contratados. Então, carrega esse IFC, começa a simulação orçamentária, embora o modelo ainda não esteja finalizado. Carregou uma nova versão, ele faz um confronto visual entre a versão precedente, anterior, e a nova, apontando até com cor nos elementos o que é um elemento novo, o que foi cancelado, deletado, excluído, ou o que foi modificado. Bacana. Igual no ACC, que ele pega os dois modelos e ele vai confrontando essas atualizações. Isso. O ID se permaneceu, mas essas informações trocaram. Aí ele vai jogar uma corzinha no elemento para te dar uma atenção do que mudou ali. Isso. E você consegue também, quando tem erros no projeto, por exemplo, você criou uma regra de cálculo baseada com uma metodologia. Se aquela regra não se aplica, ele aponta qual o erro. Interessante. Então ele também pega dentro dos quadros de todas as planilhas, ele fala... Uma auditoria, né? Você já consegue quebrar e falar as informações. Isso ele vale não só para orçamento, também para outras naturezas. Por exemplo, o cara botou a descrição de uma forma que não é o padrão do cliente. Sim. Ou ele não preencheu aquela informação. Também funciona? Funciona, porque se a informação não for compilada em um dos elementos, ele aponta que existe um erro ali. Aí ele pergunta, você quer que eu gere a quantidade relacionada ao orçamento? Quer que eu faça o orçamento relacionado ao que tem, excluindo isso? Ou não faz de nenhum? E dá para colocar uma cor, o que ele considerou no orçamento e o que não considerou no orçamento. Colocar uma cor em que sentido? Por exemplo, eu consegui identificar, Sim. Olha, de 100% desse modelo, eu tô com 70% que eu consegui orçar, os outros eu não consegui porque o modelo não tem essas informações suficientes. É bem interessante, porque você consegue ter um controle da evolução do que foi quantificado, já orçado. Então, você coloca assim, unestimated, né, o que não foi estimado. Pode usar várias línguas, tá? Eu costumo usar mais em inglês. Mas aí você coloca lá o filtro e ele mostra tudo que no modelo não foi vinculado ao orçamento ainda. Então, às vezes, ou porque tinha algum erro, ou porque você esqueceu, como orçamentista, de considerar aquilo, ou porque não precisa mesmo, aí você pode colocar assim um tag, considerar como medido. Entendi. Então, ou ignorar. Você pode ignorar. Entendi. Exato. E aí eu tenho uma curiosidade. Eu usei um software uma vez, até quando eu fui dar aula de BIM 5D, que a minha ideia é trazer o conceito do BIM 5D. Independente da ferramenta que o cara adote no mercado. Porque uma coisa é você entender o que é o BIM 5D. Uhum. Que é, pra quem não sabe, BIM 5D é quando você pega um modelo e você integra a uma planilha orçamentária. Diferente de quantidades. Porque quantitativo, geralmente o pessoal de projeto está entregando, mas é diferente de uma planilha orçamentária integrada com BIM. E aí, quando eu mostro para eles, eu mostro que todo mundo usa Excel. Eu gosto de mostrar um software que a gente usa só no trial durante o treinamento para apresentar, para ilustrar, chamada CellBIM. Não sei se você já ouviu falar. Esse ainda não. Não, dá uma olhadinha depois. Eu vou deixar uma imagem aqui. O CellBIM, ele é um Excel. Eles desenvolveram um plugin que importa IFC. Uhum. Só que quando você importa o IFC, ele tem uma limitação de
tamanho de arquivo, tá? Porque se ele passar de um X tamanho, ele fica muito lento. Mas, por exemplo, vamos supor um térreo, ele vem o IFC ou o RVT, e aí você consegue girar, e você consegue pegar, ó, pega esse floor, o piso, ele é muito simples de usar, mas ele é... Não recomendo para um trabalho profissional, eu recomendo ele para quem quer aprender sobre BIM, acho que isso é legal, porque o cara tem toda a composição dele no Excel ali, ou não sei se o cara usa Project já não vai funcionar, ou Primavera, mas se tá ali o Excel, ele abre o modelo, ele clica no piso, ele consegue arrastar o piso assim, ó. Drag and drop, a gente também consegue fazer isso no CPM. É bem interessante, porque assim você pode tanto fazer a quantificação manual, colocando lá todos, o comprimento por altura, ele já calcula. Ele puxa os parâmetros, né? Ou você pode puxar o parâmetro, eu quero área, eu quero comprimento, multiplica pela altura, você puxa o parâmetro, faz o drag and drop ali, vincula o item do orçamento. Ou você cria uma regra que valha a todo o projeto. E, inclusive, o mapeamento é paramétrico. Então, você já coloca, a peso do meu orçamento é essa. Ele faz um mapeamento paramétrico já subdividindo em cada categoria estabelecida. E aí, uma coisa que eu gostei no Cellbin, que aí porque eu não queria tirar o cara que tá começando, sair muito da zona de conforto dele, que é o Excel. Uhum. Então ele já fala, o BIM já serve, já quebra essa barreira, né? Então, esse era o meu objetivo. Mas uma coisa bem legal é que, assim, o cara não modelou rodapé. Certo? Nunca, quase nunca. O cara não modelou rodapé. É raro, mas acontece sempre. E aí ele tem a função de polyline e o cara consegue passar por cima ou clicar nas arestas e falar, esse cara equivale a um código de rodapé tal. Então ele tem essa possibilidade de você, não vou dizer modificar o IFC, mas você consegue complementar através de drawing mesmo ou selecionando, fazendo hatches, etc., o seu Excel. Isso eu achei bem legal, porque eu falei, aí tá uma funcionalidade porque o orçamentista não vai receber, olhar e falar, tá, né? Ele muitas vezes pega, não foi desenhada a impermeabilização. Ele sabe que um piso tá desenhado inteiro, ele quebra aquele piso e fala, daqui pra cá tem impermeabilização, aqui já não tem. Tem alguma solução parecida, assim, de edição dos elementos? A gente consegue fazer regras diferentes para o mesmo elemento, ainda que aquele tipo de serviço não esteja incluído dentro do projeto. Então, por exemplo, qual que é o critério para medição do rodapé? Vai ser 70% do comprimento da parede, por exemplo. Ou então, considera todo o comprimento e desconsidera o comprimento dos vãos. Aí já faz esse desconto automático. Eu fazia isso quando eu não tinha o rodapé, eu pegava do room, do ambiente, sabe? Também. Fazia essas regras. Eu lembro no primeiro hospital, isso lá em 2015. O cara queria a quantidade de rodapés e a gente ia demorar 5 dias pra desenhar rodapé do hospital geral. Aí eu falei, não vai dar. Aí nós fizemos uma tabela. O nosso único trabalho, pra ser sincero ali, era falar qual que era a porta que tinha nos ambientes, porque isso o Revit não fazia. Né? Então, a gente falava, aqui teve uma porta, 2 portas, e a gente determinou padrões de portas. Essa porta é PM ou G, e falava, essa porta é M, essa porta P. Lá no final, a planilha já fazia a conta do total do rodapé. Isso já era um fator pro cara não ficar mudando o projeto, entendeu? Então, foi bem interessante. A gente costuma fazer mais por parede, porque tem, pelo menos a gente trabalha mais com projetos que normalmente tem fachada contínua. Então, não necessariamente vai ter o rodapé na fachada, na pele de vidro. Sim. Então, a gente considera mais o parâmetro da parede. O interessante é que no CPM ele já coloca também as paredes que têm abertura, ele mostra quais são os itens que estão dentro daquela abertura. E rastreável também, né, Bruna? Eu clico na planilha e ele me leva pro andar, etc. E pro modelo, em qual versão, e acende, né? Liga isso no modelo também para que você possa visualizar. Bacana. E aí eu tenho uma curiosidade. Atualização. Como é que funciona? O cara mudou o modelo, você fez toda a sua planilha, gastou um dia montando, verificando, auditando. E aí vai chegar um IFC novo. A atualização é a parte mais legal. É a mais fácil. Não é sofrido. Não, se for bem estabelecida a regra de cálculo inicialmente, depois a atualização é muito rápida. Por quê? Porque ele manda a nova versão, eu já vou ter o meu catálogo de regras, aí eu odeio dizer essa expressão, apertar o botão BIM. Mas tem um task ali que você então realmente... Foi vocês que venderam essa ideia não, do pior botão que não. BIM. Mas ali, lógico, tem todo um processo para chegar nisso, né? Nessa otimização. Então, uma vez que você tem uma tabela de regras bem estabelecidas, que também é coordenado isso no modelo, e o modelo evolui,
Aí você aperta, né? Você gera de novo o orçamento com base no modelo anterior. No modelo atualizado, e aí ele gera um novo orçamento já no modelo atualizado. Tem erro, ele aponta o erro de novo. Perfeito, porque, por exemplo, acontece, né? Às vezes o cara pagou aquele alimento, não tem mais, aí some da planilha, né? Mas eu acho que, cara, você tá confirmando uma coisa que eu sempre validei para as construtoras, que é assim, o orçamento, é porque existe muita cultura do orçamento como o cara trabalha, né? Algumas empresas têm um orçamento preliminar e orçamento executivo. Algumas só têm um executivo. E aí, muitas vezes, a gente fez um podcast também com o pessoal da Celery, não sei se você conhece, e eles trabalham muito com modelagem, com serviço de orçamentos, em BIM. E a gente falou, e chegou nessa conclusão, né? Falou assim, poxa, se o pessoal entendesse que o orçamento é além... Eu tenho o desenvolvimento do projeto, mas se ele entendesse que o orçamento também é evolutivo, e não que eu tenha uma deadline, eu já tenho que fechar um orçamento de algo que eu nem tenho projeto, porque ele pode até fazer um start no começo daquilo, mas ele vai usando aquilo para ele ver se está no radar do projeto dele, porque eu entendo que esse é o pensamento que tem que ter para o desenvolvimento de orçamentos, porque o pessoal quer congelar e orça, aí muda, perde essa atualização, né? Tem que ser muito dinâmico. Um exemplo, o CPM, ele foi concebido junto à Microsoft, então você pode literalmente fazer Ctrl+C do Excel, Ctrl+V dentro do software. Então, com isso, já tem tabela SINAP, DR, CI, Infra, Cicro estabelecidas. Ele não tem um limite de composição auxiliar. Então, dentro de uma composição principal... Pode criar quantas linhas você quiser. Pode. Tanto linha quanto composição dentro de uma composição. Então, dentro de uma composição lá de, sei lá, transporte de areia, tem o custo do caminhão, que o caminhão vai variar com a quantidade de diesel, de equipamento, de motorista, enfim, de outras questões. E ele consegue fazer todas essas simulações. E se você consegue incluir as composições, fazer essas análises, e como o funcionamento dele é muito baseado no Excel, você exporta e importa em Excel. E também a geração de gráficos, você tem uma dinamicidade de criação de relatórios, onde eles funcionam como uma tabela pivô do Excel. Então, por exemplo, sexta-feira, estava numa reunião, e aí eles queriam uma estruturação diferente da EAP. Estava tudo ali já, dentro do software. Porém, só queria que movesse a ordem de EAP. Então, a gente passou o nível 2 para o nível... ao invertendo a ordem. Então, você pode inverter a ordem das EAPs muito flexível. E ele não perde os vínculos. Não. E aí, o que eu fiz? Só puxei, selecionei dentro do software, Ctrl+C, e joguei já no Excel, na planilha que era para apresentar para o cliente. Isso eu estava em reunião fazendo isso. Né? Que legal. E já joguei ele direto, a gente já fez análise e identificou de onde que estava o extra custo ali. Então, é muito rápido. E outra questão também, que a gente pode gerar o planejamento a partir do orçamento. Então, você faz o orçamento onde você tem todos os critérios ali, o número de recursos, né, que impactam no planejamento das atividades críticas, né, serviço e mão de obra, serviço e equipamentos que impactam ali na linha do seu planejamento. Ele gera o Gantt, o gráfico de Gantt. E aí você pode manipular as atividades predecessoras, sucessoras, enfim, dentro do próprio planejamento ali. E fazer a distribuição, inclusive, no nível... Ele explode para o nível do componente que faz parte da composição. Então, vamos supor, você vai falar assim, como que eu vou quantificar a areia? Eu tenho que modelar a areia para que daí eu tenha aquela informação? Não. Ela faz parte da composição. Então, eu consigo verificar a quantidade de areia que faz parte do embolso. Mas se tiver modelado, sim. Sim. Mas é um metadado, né? Também você pode pegar como metadado. Tem várias questões. Não, mas né? isso é legal, porque você não inibe também, né? Porque você fala, se você colocou, beleza, porque depende do nível de detalhe que o cara chegou no modelo também, né? E até o suporte de infraestrutura que a empresa tem, porque às vezes os modelos ficam tão pesados que depois não rodam. Então é importante que a informação que tem ali seja o mínimo necessário e o feijão com arroz bem feito. Eu falo que seja utilizável, né? Exato. E aí você consegue verificar a quantidade de areia estimada para o embolso e a argamassa de assentamento. E aí são composições diferentes, porque um serviço de alvenaria, outro é serviço de embolso. E depois na distribuição você vê o mesmo recurso, na ordem que você quer inverter, ali dentro da distribuição do planejamento, com a entrega prevista para cada período daquele material. E aí você exporta e importa em MS Project, em P6 e em Excel.
Ó, plot twist, pessoal. Você sai do 5D e faz o 4D. E visualiza isso também você pode criar simulações, né, os cenários no modelo 3D, aí você já vê previsto, receita e custo, o gráfico já da curva S, já vê a receita e o custo, a simulação 4D também, e pode exportar o MP4. Mas uma curiosidade que eu tenho em final estamos indo para o nosso final do podcast. O papo tá muito bom. Eu gosto muito de orçamento, por isso que eu também estou perguntando aqui. E eu acho que é o que tem muito valor também agregado ali. O nosso resultado ele é muito na cara ali, o que está fazendo, né? Com o BIM, principalmente. Até se eu fosse trocar a ordem, eu falo isso, né? Porque a gente vende muito o 3D e o 5D. E o 4D ele fica meio tímido ali, perdido, né? Então, se fosse inverter uma ordem, eu falaria que 4D deveria ser o 5D e o 5D o 4D. E faz todo sentido isso que você está falando. Porque muitas vezes o cara quer saber como é que eu vou planejar algo se o meu orçamento já está estourando. Não faz sentido eu gastar energia planejando uma coisa que já está fora, né? Então, mas faz sentido eu planejar para o que eu vou pagar, né? Então, sempre foi uma discussão. Eu fiz um podcast também com a Rosângela Castanheira. Fiz também um podcast com a Márcia Dória. Adoro ela também. Então, assim, a gente está tentando trazer esse universo e cada um trouxe um complemento dessas informações do que você trouxe agora, mais um. Elas também, a Celery também já saiu no quarto podcast sobre esse assunto, mas de forma diferente apresentada. E acho que é muito bacana, acho que é um software bem promissor. Tem alguma... Vocês estão pensando em alguma coisa para trazer para BR, isso daí, português? Ele já tem o tradutor interno em português e a gente tem o curso que está disponível e começa no sábado. Ó, fica aí, pessoal. Tem vaga ainda. Legal, legal. Depois eu mando o link para você. É um dia? Como que é? São 6 finais de semana, 6 sábados. 3 horas de cada sábado. Do zero a um orçamento final. Yes. Com o nosso modelo, explicando, né, fazendo toda a contextualização, né, nivelando também os profissionais ali. Que bacana. E sim, a gente faz simulações entre o estimado, o previsto e o real. Bruna, e a pergunta que não quer calar, é acessível esse software? Muito. Inclusive tem promoção de até 30% do software. Tem vários níveis, ele varia entre 500 euros por ano a 3 mil euros por ano por usuário. Ilimitado obras? Ilimitado obras, ilimitado. Então, é mais por módulos, mas é tudo dentro do mesmo software, ele só vai liberando os módulos, né? Mas, basicamente, vai trabalhar só com orçamento. Vamos pôr ali mais ou menos 500 euros por usuário por ano. 500 euros, vamos multiplicar por 6, dali é 3 mil reais. Não é caro. Por ano, dá menos de 500 reais por mês. Que, como uma prestação de serviço de orçamento, tem uma possibilidade de lucro muito alta. Se paga. Porque é um serviço, sim, se paga. E aí ele varia... E vem junto com o módulo de planejamento que você comentou? Também. Ou ele é um outro módulo? Tem nesses 500 não, mas aí ele incrementa de acordo com o pacote que necessita, né? E também de acordo com o número de usuários, ele reduz o valor. E também o período que é contratado, ele pode reduzir o valor também. Tá, se uma pessoa de repente quer aqui, tá escutando esse podcast, quer de repente ter acesso e falar, cara, eu vou testar em um projeto aqui, quero alugar 4 meses, também tem essa possibilidade? 4 meses não, mas a gente pode discutir, dependendo da necessidade. Pode ser uma porta de entrada, né? Acho que dá pra conversar. O que normalmente a gente faz o curso, né, ou algum treinamento específico para a empresa, onde a gente consegue viabilizar a licença por mais tempo, onde a gente dá pelo menos uma instrução básica, porque a orçamentação em si não é um serviço, é um serviço especializado. Então, às vezes a pessoa vai gastar muito mais tempo tentando descobrir sozinha, olhando vídeo, lendo o memorial, para entender as ferramentas, do que ter uma instrução direta, né, para já partir e fazer a otimização dela, né? Até para aprender certo, né? Para aprender certo. Porque quantos anos você demorou, né, para dominar isso, e também você tem um contato direto com o fornecedor, acho que faz todo sentido. Sim. E uma dúvida que eu tenho com relação hoje você falou, ele funciona para Mac, Windows? Tudo também. E eu tinha também uma curiosidade com relação existe vitalício ou é só realmente ele é pago por ano? Aquela versão que você comentou também funciona com o SaaS ou ele é uma licença para uma licença para outro? Funciona para ambos. Vitalício, que eu saiba atualmente não. Tá. Mas ele pode fazer o contrato para 1, 2 ou 3 anos.
atualmente. E, por exemplo, se tem uma licença para cima de 100 usuários, que tem, por exemplo, uma construtora grande aqui que atua com mais de 100 usuários, aí é ilimitado, o acesso é limitado. Então, pode ter 1.000 pessoas utilizando. Aí não tem limite. Muito bom. E tem versão estudante para quem quiser, de repente, estudar, para levar isso para construtor, para depois eles comprarem o software? Até tem, mas aí acho que normalmente a estratégia é fazer um curso para ter um mínimo ali de orientação. Por isso que o interessante seria entrar em contato para que a gente possa ou criar uma turma para um grupo, né, que tem interesse, né, para viabilizar mesmo o curso e disponibilizar a licença também. Não, perfeito. Eu pergunto porque muita gente faz curso aqui com a gente de faculdade e tudo, mas às vezes o pessoal quer aprender a utilizar aquilo, tá no finalzinho da faculdade, quer fazer um curso, pode fazer até um curso também, depois eles querem, de repente, nesse período usar a versão educacional e depois fazer uma aquisição da licença. Por isso que eu perguntei. Talvez é algo interessante a se pensar. E até assim, é um software que, como ele é um software utilizado em nível global, abre portas. Foi o que mudou a minha trajetória na Itália. Então, eu não teria atuado como coordenadora diretamente, lá com 3 meses depois do master, já começar a trabalhar na área de orçamentação, mesmo que eu não tivesse a base de orçamentação da Itália, entender metodologia e saber aplicar ela bem, muda o seu contexto e abre territórios mesmo. Então, foi o que me abriu portas e hoje o mundo é pequeno já, graças a Deus. Parabéns. Bruna, para finalizar, queria que você deixasse aqui um pensamento para quem está escutando esse podcast. Eu acredito muito no poder de fazer o melhor no pouco, porque acho que é ali que a gente mostra que a gente pode evoluir mesmo, não é no grande. Às vezes a gente quer crescer, quer alcançar um certo nível, ou se compara e fala, mas eu não cheguei até ali, até agora, por que isso acontece comigo, acontece com todo mundo? Mas é um processo, e enquanto mais as pessoas pensarem em fazerem o melhor que puderem no pouco, mas desde um pouquinho mesmo ali, mandar um e-mail bem feito, mais a possibilidade dela crescer e fazer muito bem feito no grande também. Então, acho que é só essa a dica maior. Bruna, obrigado, viu, pelo aqui o bate-papo. Eu vou colocar suas redes sociais, a equipe aqui vai depois colocar o site da empresa e tudo mais, para quem quiser se conectar, LinkedIn, você fica à vontade para poder passar. E obrigado aí pelo esse bate-papo incrível. Aí. Eu que agradeço. Pessoal, Obrigada. Por último, não se esqueça de dar 5 estrelas no Spotify, compartilhar com o colega de profissão. Pode fazer ele chegar no próximo nível. Obrigado e até a próxima. Obrigada.